Olá pessoal, hoje estaremos iniciando a nossa unidade 2 da disciplina Matemática Concreta, onde estaremos estudando problemas recorrentes e funções geradoras. Na aula de hoje nós vamos estudar funções clássicas, funções recursivas clássicas, e verificar como codificar essas funções e verificar o comportamento dessas funções a partir de uma linguagem de programação. Bom, para relembrar, nós utilizamos recorrências para gerar sequências. E vimos na unidade passada que uma sequência finita ou ênupla é toda a aplicação de f do conjunto dos naturais para os elementos do conjunto real. Assim, em toda sequência finita, a cada número natural i, que pertence ao conjunto dos números naturais, está associado ao número real ai, que pertence ao conjunto dos números reais. Então, nós vimos que essa definição de sequência pode ser realizada a partir da associação desses dois conjuntos, ou, computacionalmente, nós realizamos essa representação a partir de vetores, tal que os índices dos vetores são os elementos do conjunto natural, e para cada índice nós temos o elemento ou o valor do vetor daquela posição associado a ele, que são valores do conjunto dos números reais. Ok? Então, nós vimos que sequências que são geradas a partir de uma propriedade, elas seguem a lei de formação. As sequências que possuem lei de formação são aquelas em que os termos se sucedem obedecendo certa regra. Tal regra pode ser apresentada de três formas. Por fórmula de recorrência, e aí nós, na unidade passada, já estudamos duas recorrências muito conhecidas, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Nesta aula nós vamos rever estas progressões e implementá-las. E além disso, vamos estudar outras sequências que podem ser geradas a partir de recorrências também, e vamos ver o comportamento dela a nível de programação. As sequências que seguem a lei de formação também podem ser expressadas em função da posição dos termos ou por propriedade dos termos. Na aula de hoje, o nosso objetivo é estudar sequências clássicas que são formadas a partir da lei de formação da recorrência. Então, para revisar, a primeira recorrência que nós vamos codificar é a progressão aritmética. Chama-se progressão aritmética uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. O primeiro termo da sequência é igual a x, onde x é um número real informado, e os próximos n termos são iguais a n é igual a n menos 1 mais r, sendo r um número real também informado. Então, o que essa recorrência nos diz? Que o termo n sempre será calculado em função do termo anterior. A n é igual a n menos 1 mais um número real qualquer. Então, esta característica de recorrência nos dá uma progressão aritmética. Também vimos a progressão geométrica na unidade passada. Chama-se progressão geométrica, PG, uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. A1 é igual a x, e x é um número real qualquer, e a n é igual ao termo anterior, ou seja, a n menos 1, vezes um número real qualquer que nós estamos chamando de q. Então, neste caso, essa recorrência é calculada em função do termo anterior pela multiplicação de um número real. Neste caso, esta recorrência é conhecida como progressão geométrica. Muito bem, mas como nós fazemos para programar essas recorrências? Bom, para programar essas recorrências, nós podemos utilizar duas estratégias. Construindo as soluções recursivas, ou seja, construindo algoritmos recursivos, ou construindo soluções iterativas a partir de laços de repetição. Tá? Uma terceira forma de programar uma recorrência seria também encontrando a sua fórmula fechada e programando esta fórmula fechada. Mas encontrar a fórmula fechada de uma recorrência é assunto para a nossa próxima aula. Então, na aula de hoje, a nossa estratégia é utilizar soluções recursivas para que nós possamos, então, codificar as nossas recorrências. Tudo bem? Então,
vamos verificar o código para programar a nossa progressão aritmética. Olha só, nós sabemos que a nossa progressão aritmética, o primeiro termo é igual a x e todos os próximos n termos são calculados a partir do termo anterior mais o valor de r. É o que nós temos aqui na nossa definição, ok? É o que nós temos aqui. Então, um possível código, aí eu vou utilizar aqui a linguagem Python, nós podemos fazer o seguinte, criar uma função que eu vou chamar de PA, que vai receber 3 valores. N é o termo, o enésimo termo que eu quero calcular, tudo bem? X é o valor do primeiro termo e R é a razão da nossa recorrência. Então, para calcular o enésimo termo de uma PA, nós precisamos saber qual é o valor de N, qual o valor do primeiro termo, o valor de X, e qual é a razão, qual o valor de R. Ok. Aí, dentro da nossa função, o que é que nós precisamos fazer? Determinar quando a nossa recorrência para. Quando a recorrência para, o ponto de parada da recorrência é chamado de passo base. Então, qual o passo base da nossa recorrência? Segundo a definição de PA, o passo base da recorrência é quando nós chegamos no primeiro termo, quando n é igual a 1. Quando n é igual a 1, o valor da progressão é x. Então, é isso que fizemos aqui. Se n for igual a 1, então eu vou retornar o valor de x, que é o nosso passo base. Em seguida, eu vou programar a minha recorrência, ou seja, o cálculo de AN. O que é que eu estou dizendo aqui? Olha, que para calcular o AN, eu vou chamar novamente a minha mesma função PA, só que agora para o n igual a n menos 1, ou seja, n menos 1 é o que eu estou passando aqui. Então eu passo novamente para esta mesma função, e isto caracteriza a chamada recursiva, só que agora n valendo n menos 1 e x e r continuam valendo os mesmos valores. O resultado desta chamada, como nós podemos observar aqui na definição da nossa recorrência, nós devemos somar com o valor da razão, ou seja, somar com o valor de r. Então, desta forma, nós programamos a nossa progressão aritmética recursivamente. O que isso quer dizer? Que a função PA irá chamar a ela mesma, passando outros valores. Nesse caso, os valores que devem mudar, segundo a recorrência, é o valor de n. Para cada chamada, a gente deve calcular o n menos 1. Então, por exemplo, se a gente fosse executar esse programa, passando os valores P de A, n igual a 4, x igual a 2 e r igual a 2, o resultado seria 8. Ou seja, dada esta configuração de x e r, o enésimo termo da PA quando n é igual a 4 é 8. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Só que como é que este algoritmo se comporta no computador? Como este é um algoritmo recursivo, ou seja, PA está chamando a ela mesma recursivamente, então esse algoritmo ele trabalha com empilhamento e desempilhamento. Ora, quando eu passo esses valores 4, 2, 2, então eu estou passando ele para a primeira chamada da função. Ok, aí o que a função vai fazer? Vai verificar se o valor de n é igual a 1. Nesse caso não é, porque n está valendo 4, ok? Então quer dizer que eu vou executar esta linha aqui. Como eu passei pelo if, o if foi falso, eu vou executar essa linha. O que essa linha me diz? Que eu vou realizar uma nova chamada de PA, e é isso que eu estou exemplificando aqui. Ó. PA422 vai ser igual a nova chamada da PA, só que agora o PA valendo n menos 1, ou seja, valendo 3, e repetindo os valores de x e r, 2 e 2. O resultado desta computação eu vou somar com 2. Ok, então quando eu chamar novamente PA, significa que eu estou chamando novamente essa função, então eu estou empilhando, e agora eu vou passar para os valores de PA valendo 3, é isso que eu estou fazendo aqui. 3, 2, 2.
n está valendo 3, x valendo 2 e r valendo 2. Aí, o que eu vou fazer para essa nossa nova chamada? Verificar se n é igual a 1. Nesse caso, 3 não é igual a 1, então passa direto. Quer dizer que eu vou executar essa linha aqui, a linha que está marcada com x. O que essa linha faz? Chama novamente PA. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando eu executar PA322, eu vou chamar a PA, só que agora o n valendo n menos 1. 3 menos 1, 2. Então, 2. E os valores de x e r eu repito, 2 e 2. O resultado da computação dessa função eu vou somar com o valor de r, que é igual a 2, com esse valor de r. Esse 2 aqui representa este valor de r. Então, muito bem. Percebam que eu chamei novamente PA. Então, eu vou chamar novamente essa função, só que agora para esses novos valores. Para PA valendo 2, x valendo 2 e r valendo 2. Com PA valendo 2, o que é que eu vou verificar? Se n é igual a 1. Ou seja, se eu já cheguei no meu passo base. Ainda não. Como isto aqui é falso, eu chamo novamente, ou seja, eu faço uma nova recursão de PA. Só que agora PA vai valer n menos 1, ou seja, 2 menos 1 é igual a 1, e repito os valores de x e r. E somo o resultado desta computação com r. Por isso eu repito aqui o mais 2. Como eu chamei novamente uma nova chamada recursiva, agora eu vou chamar essa minha função PA, só que para esses novos valores 1, 2, 2. Agora, quando eu for executar, este meu passo base aqui, que eu vou marcar com a bolinha, ele é verdadeiro. Para esta chamada, n, que é o primeiro valor a ser passado na PA, é igual a 1. Como n é igual a 1, o que eu vou fazer? Retornar o valor de x. Nesse caso, o valor de x é o valor do meio aqui, ó, que é igual a 2. Quando eu chego no meu passo base, significa que eu acabei de empilhar as minhas recursões. Então, essa primeira etapa aqui é o empilhamento, até chegar no passo base. E em seguida, agora, o que o programa vai fazer? Desempilhar. Uma vez que ele calculou a chamada de PA122, e ele sabe que isso vale 2, ele vai substituir este valor que ele calculou aqui na chamada de cima. Olha, PA122 é igual a 2. Então, ele substitui aqui, ó. Quer dizer que PA222 é 2 mais 2. Então, foi o que eu fiz aqui. Em seguida, ele já sabe quanto vale PA222, é 2 mais 2. Então, ele vai substituir este cálculo aqui em cima. PA222, quanto é que vale? 2 mais 2. Então, eu somo com o terceiro. PA222 é 2 mais 2. Logo, PA322 é 2 mais 2 mais 2. Em seguida, eu pego o resultado que ele já calculou, ele está desempilhando, e substituo aqui em cima. Olha. Então, PA322 é 2 mais 2 mais 2. Eu substituo aqui. Ó. E somo com esse 2 que estava aqui fora. Logo, o resultado da computação de PA422 é 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8, como tínhamos calculado previamente aqui. Então, esse algoritmo recursivo trabalha dessa forma. Todo algoritmo recursivo trabalha dessa forma. Primeiro, ele vai empilhando as chamadas recursivas até chegar no passo base. Quando ele chega no passo base, que ele calcula um determinado valor, aí ele vai desempilhando, realizando essas substituições até se chegar no cálculo da primeira chamada, que é a solução do nosso problema. Ok? Vamos verificar o comportamento do empilhamento e desempilhamento, da recursão, da progressão geométrica. Não, vamos verificar um outro exemplo de progressão aritmética primeiro. Então, para uma outra chamada recursiva de PA, só que agora eu vou chamar a minha função PA passando os seguintes valores: 4, 5 e 3. Nesse caso, o primeiro valor refere-se ao valor de n. Então, eu quero calcular n igual a 4. O segundo valor é o valor de x. O que isso quer dizer? Que o primeiro termo da PA é igual a 5. E o valor de terceiro termo é o valor de r. A razão é 3. Tá? Então, se nós fôssemos calcular esta PA, a soma será igual a
14. Ok? Será igual a 14. Então vamos verificar como esse algoritmo se comporta. Olha, a primeira chamada é a PA de 4, 5 e 3. Então ele vai chamar. Aí ele vai testar. Esse if, quando n vale 4, é verdadeiro? Não, ele é falso. Por isso ele não executa e vem para cá. Vai executar esta linha aqui. Esta linha é uma chamada recursiva de PA. Então eu vou chamar novamente essa função. Então agora eu vou chamar PA, só que valendo n igual a n menos 1, ou seja, valendo 3, uma vez que ele valia 4. E os valores de x e r eu repito, 5 e 3. E vou somar isso com o valor de r, que é igual a 3. Agora, chamando para essa nova configuração, para n valendo 3, eu pergunto, este if é verdadeiro? Não, ele é falso. Como ele é falso, eu vou realizar uma nova chamada de PA. É o que eu faço aqui, ó. Só que agora, PA valendo 2, 5 e 3. Ou seja, o n valendo 2 e os valores de x e r eu só repito. O resultado desta computação eu vou somar com o valor de r. É o que está sendo expresso bem aqui. Agora, quando eu fizer essa nova chamada para 2, 5 e 3, eu vou verificar se o if é verdadeiro. Ainda não é, porque 2 não é igual a 1. Então significa que eu vou executar novamente essa linha que está marcada como x. Ou seja, eu vou chamar novamente a minha PA, uma nova recursão. Só que agora para n valendo n menos 1. Ou seja, como ele valia 2, agora o n vai valer 1 e os valores de x e r eu repito. O resultado disto eu vou somar com r. É o que está sendo expressado bem aqui. Para esta nova chamada, então, o valor de n é 1. E esse if, quando for testado, vai ser verdadeiro. Como ele é verdadeiro, o que eu vou retornar aqui? O valor de x e não executo a linha de baixo. Então, uma vez que eu executo a instrução return, a função para, certo? Eu não executo as linhas seguintes. Então, eu estou retornando x igual a 5. Ou seja, de acordo com a nossa definição, o primeiro termo de uma PA é igual a x. É isso que eu estou dizendo aqui. Uma vez que eu cheguei no passo base, não tenho mais o que recorrer, significa que eu terminei o meu empilhamento. Agora o algoritmo recursivo vai partir para o desempilhamento para calcular o resultado que queremos. Então, como ele sabe que PA de 1 é igual a 5, PA de 2, olha, PA de 2 é PA de 1 mais 3, ou seja, 5 mais 3. PA de 3 é igual a PA de 2 mais 3. Como PA de 2 é 5 mais 3, PA de 3 é 5 mais 3 mais 3. A PA de 4 é a PA de 3 mais 3. Como a PA de 3 eu conheço, é isso aqui, olha. 5 mais 3 mais 3. A PA de 4 é tudo isso mais 3, que é esse 3 que estava aqui. Ok? Esse 3 é igual a esse 3 aqui. Então percebam que essa é a PA de 1, esta aqui é a PA de 2, então a PA de 3 é a PA de 2 mais 3, e a PA de 4 é a PA de 3 mais 4, conforme a nossa definição, né? O nosso AN é igual a N menos 1 mais R. É essa recorrência que está sendo feita aqui. Então o algoritmo recursivo ele trabalha desta forma. O empilhamento até chegar no passo base, e depois ele vai desempilhando até calcular a nossa primeira chamada recursiva. Ok? Bom, vamos verificar agora o comportamento da implementação recursiva para o algoritmo que calcula a PG, a progressão geométrica. Então, na progressão geométrica, nós sabemos que a n é calculada em função do termo anterior, a n menos 1 vezes uma determinada razão, vezes q. Então percebam que a codificação da PG é muito parecida com a codificação de PA. O passo base é o mesmo, quando n for igual a 1 eu vou retornar x. Agora quando não for eu vou chamar recursivamente a PG, passando o n menos 1, repetindo o valor de x e o valor da razão, só que agora multiplicando o resultado desta computação por q. É o que determina aqui o passo da nossa recorrência. Ok?
Então, vamos verificar o comportamento de empilhamento e desempilhamento para a chamada recursiva de PG. Então, imagine que eu quero calcular aqui a PG de 422, ou seja, eu quero calcular a PG de 4. Tá? Então, quando eu chamar aqui PG de 4, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 2, então isso aqui vai ser igual a 16. Tá? A PG do n para n igual a 4 e razão 2, e o primeiro termo 2 é igual a 16. Vamos verificar o comportamento. Então, quando eu chamar P422, o que ele vai fazer? Vai verificar se esse valor de n é igual a 1. Então, ele vai verificar esse if. Neste caso, vai ser falso. Okay? 4 não é igual a 1. Como é falso, ele vai executar a linha do return. O que essa linha faz? Uma nova chamada de PG. Só que agora para n valendo 3. Então, PG de 4 é igual a PG de 3 vezes 2. Esse 2 é o valor de Q, que é a razão da progressão. Os valores de x e q sempre vão se repetir, ok? Aí, ok. Agora ele vai chamar PG de 3. Para n valendo 3, este if aqui vai ser falso. 3 não é igual a 1. Logo, ele vai executar a instrução que está marcada como x, ou seja, uma nova chamada de PG. Só que agora a PG de 2. PG de 2 vezes 2. Então, a PG de 3 é igual a PG de 2 vezes 2. Quando eu chamar a PG de 2, eu vou verificar se esse valor de n satisfaz o meu caso base, ou seja, se n é igual a 1. Neste caso, ainda não é. 2 não é igual a 1. Logo, eu vou executar a instrução da linha que está marcada com x. Ou seja, eu vou chamar novamente a minha PG. Só que agora para n menos 1. Como n está valendo 2, agora eu vou chamar a PG de 1. O resultado da computação da PG de 1 eu vou multiplicar com o quê? Então, a PG de 2 é igual a PG de 1 vezes 2. Agora eu vou chamar recursivamente, só que agora para n valendo 1. Neste caso, eu vou verificar se o passo base da minha recorrência é satisfeito, ou seja, n é igual a 1. Nesse caso, sim, é verdadeiro. Como n é igual a 1, quem eu vou retornar? O valor de x. E o valor de x é o valor que está aqui no meio. Eu vou retornar o número 2. Observe que eu já cheguei no final da minha recorrência. Eu já empilhei, não tenho mais o que chamar, porque eu cheguei no passo base. Agora eu tenho que desempilhar. PG de 1 eu sei que é igual a 2. Logo, a PG de 2, que é a PG de 1 vezes 2, é igual a 2 vezes 2. A PG de 3 é a PG de 2 vezes 2. Olha, quem é a PG de 2? 2 vezes 2. Então, eu substituí aqui, ó, PG de 2 vezes 2. Quem é a PG de 4? PG de 4 é a PG de 3 vezes 2. Então, PG de 3 vezes 2. Ok? Então, com isto, nós conseguimos calcular, a partir do desempilhamento da nossa recursão, a PG de 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, conforme esperado, 16. Vamos verificar um outro exemplo para a chamada recursiva dessa PG. Vamos calcular, verificar o empilhamento e desempilhamento, só que agora para a PG de 4, só que o primeiro termo igual a 5 e a razão igual a 3. Okay? Qual o valor desta PG? Bom, chamando recursivamente, o que nós teríamos aqui? PG de 4, 5 e 3. É a PG de 3 vezes 3. Ou seja, a PG de AN menos 1 vezes a razão, vezes Q. Então, eu vou chamar recursivamente a PG de 3. Quem é a PG de 3? A PG de 2 vezes 3. Quem é a PG de 2? A PG de 1 vezes 3. E quem é a PG de 1? É o primeiro termo, que é igual a 5. Então, aqui eu faço o meu empilhamento.
Em seguida, vou desempilhar. Uma vez que eu cheguei no passo base, eu cheguei na PG de 1, que é igual a 5, então eu vou substituindo esses valores na minha chamada recursiva. A PG de 2 é igual a PG de 1, que é igual a 5, vezes 3. A PG de 3 é a PG de 2, ou seja, 5 vezes 3, vezes 3. A PG de 4 é a PG de 3, ou seja, 5 vezes 3 vezes 3, vezes a razão, vezes 3. Então, percebo que o desempilhamento é justamente o cálculo do AN vezes AN menos 1 vezes Q, certo? Conforme a recorrência definida pela progressão. Então, o algoritmo recursivo, mais uma vez, ele possui esta característica. As chamadas recursivas vão sendo empilhadas até que a gente chegue no passo base. Quando isto acontece, a gente vai desempilhando para substituir os valores computados até que se chegue na primeira recorrência. Vamos verificar agora mais uma recorrência clássica, que é a recorrência do fatorial. Né? Fatorial de um número, por exemplo, fatorial de 4. O fatorial de 4, conforme definido aqui pela recorrência, é igual ao fatorial de n menos 1 vezes n. Tá? É o que está dizendo aqui. Ó. Fatorial de n é igual a n menos 1 vezes n. Por definição, o fatorial de 0 e o fatorial de 1 é igual a 1. Então, neste caso, quem seria o fatorial de 4? O fatorial de 4 é o fatorial de 3, é o fatorial de 3 vezes 4. Quem é o fatorial de 3? É o fatorial de 2 vezes 3. Quem é o fatorial de 2? O fatorial de 2 é o fatorial de 1 vezes 2. E quem é o fatorial de 1 pelo passo base? 1. Certo? Então eu substituiria. O fatorial de 1 eu sei que é igual a 1. Então 1 vezes 2, 2. O fatorial de 2 então é 2. Quem é o fatorial de 3? 2 vezes 3, 6. E quem é o fatorial de 4? 6 vezes 4, 24. Quem seria o fatorial de 5? O fatorial de 5 seria o fatorial de 4 vezes 5. O fatorial de 4 eu conheço, 24. Então, substituindo aqui, o fatorial de 5 seria 24 vezes 5. Nesse caso, 120. E assim por diante. Então, o fatorial tem esse comportamento recursivo. Então, como poderíamos programar essa recursão? Da seguinte forma. Fat de n, pela definição, fatorial de 0 e fatorial de 1 é igual a 1. Então, este é o passo base. Se n é igual a 0 ou n é igual a 1, eu retorno o número 1. Fatorial de 0 e fatorial de 1 é igual a 1. Caso contrário, o que eu vou retornar? O fatorial de n menos 1 vezes o valor de n. Tá? Então, esta recorrência, este algoritmo recursivo, calcula o meu fatorial. Vamos verificar o seu comportamento de empilhamento e desempilhamento. Então, imagine que eu quero calcular o fatorial de 4. O fatorial de 4, nós sabemos que é 24. Como chegamos nesse valor? Empilhando. Fatorial de 4, ele vai verificar. 4 é o valor de n. É igual a 0 ou igual a 1? Não. Então, isso aqui não vai ser executado, vai dar falso, e ele vai chamar essa linha. Então, ele vai calcular o fatorial de 3 vezes 4. Então, fat de 4 é o fatorial de 3 vezes 4. Agora, chamando recursivamente, ele tem que calcular o fatorial de 3. Para n igual a 3, ele vai verificar. N igual a 0 igual a 1? Não. Então, ele vai fazer uma nova chamada recursiva, só que agora para o fatorial de 2. O fatorial de 3 é igual ao fatorial de 2 vezes 3.
E o fatorial de 2? Ele vai verificar. N é igual a 0 é igual a 1? Não. 2 não é igual a 0 e 2 não é igual a 1. Então, isso aqui vai dar falso. E aí ele vai perguntar, fatorial de 2 menos 1 vezes n. Ou seja, o fatorial de 2 é igual ao fatorial de 1 vezes 2. E aí ele vai fazer uma nova chamada para o FAT de 1. E aí ele vai verificar. N é igual a 0 é igual a 1? Verdadeiro, porque n vale 1 nesse caso. Então, 1 é igual a 1. Como nós estamos usando o operador lógico OR, essa expressão vai ser verdadeira e o fatorial de 1 é igual a 1. Terminei de empilhar. Cheguei no meu passo base. Então, quando eu chego no passo base, agora eu vou desempilhar. Então, o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 2 é o fatorial de 1 vezes 2. Como o fatorial de 1 eu conheço, eu substituo o fatorial de 1 vezes 2. Quem é o fatorial de 3? O fatorial de 3 é o fatorial de 2 vezes 3. Como eu já desempilhei, eu já conheço o fatorial de 2. É esse aqui, ó. É 1 vezes 2. Vezes 3. Então, agora que eu conheço o fatorial de 3, eu posso calcular o fatorial de 4. Quem é o fatorial de 4? É o fatorial de 3, ou seja, 1 vezes 2 vezes 3, vezes 4. Esse é o fatorial de 4. Portanto, igual a 24. Então, o fatorial de forma recursiva é calculada desta forma, empilhando e depois desempilhando as chamadas recursivas. No próximo vídeo, nós vamos verificar a recursão de Fibonacci, ok? Vou dar uma pausa e vamos para a parte 2.